Estamos iniciando, e aqui tudo é ao vivo, o podcast Mais Vida pela rede Dr. Play. A nossa finalidade, vamos dizer assim, majoritária, trazermos a informação diferenciada que transforma e que salva vidas. Esse é o nosso compromisso, sempre agradecendo a todos que porventura estiverem agora ao vivo. E lembramos, o programa nunca acaba. O YouTube em Dr. Play Saúde preservará na íntegra essa grande entrevista e todos devem e podem compartilhar, contribuindo nesse intuito maior, repito, em salvarmos vidas. Hoje eu tenho uma estreia, já posso dizer de antemão, um excepcional cirurgião plástico, o doutor Welison Mattioli, famoso também pelo seu sobrenome Mattioli. Doutor, muito obrigado pelo senhor estar aqui na Dr. Play. Fábio, eu que já agradeço muito aí a você, ao Dr. Play, por me dar essa oportunidade de estar aqui. O trabalho de vocês eu já conheço, realmente é fantástico. E eu acho que a grande oportunidade mesmo que a gente tem é dar essas informações de qualidade às pessoas. As pessoas hoje estão carentes de uma informação de qualidade. Então vocês fazem isso com muita maestria e eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, em nome de toda a equipe do Dr. Play. Doutor Mattioli, sempre temos uma curiosidade. Como nasceu, qual foi a essência, o seio familiar, vamos assim pensar, dessa vontade, desse desejo de se tornar um grande cirurgião plástico? Oh, que coisa boa. Vou até te contar então um pouco da minha história. Eu sou nascido em Minas Gerais, mas desde cedo, foi com volta de 16 a 17 anos, eu saí da minha cidade, que é uma cidade pequena, chama Lavras, no sul de Minas, e para poder já buscar novos caminhos e uma nova qualificação em relação aos estudos. Fui para uma cidade maior, que era Juiz de Fora, estudei bastante, para a gente dedicar à medicina não é brincadeira, e aí me fiz a faculdade de medicina. Eu sempre pensei na questão médica, eu acho que o médico, ele acaba não escolhe, A medicina que escolhe a pessoa para se tornar médico. Verdade, doutor. Então, eu acredito que eu fui escolhido, então, desde criança, aquilo de mexer com os animaizinhos ali, ficar vidrado em coisas da TV que passava sobre saúde, cuidar de pessoas, Então, sempre isso me chamou a atenção. E eu tive na família, meu irmão, que também é médico, e já um pouco na minha frente, já fazia a medicina e isso também me inspirou para a prática médica. Fiz a medicina e depois dentro da medicina, eu até fiz a residência depois de cirurgia geral, apesar de acompanhar toda a área da medicina, mas dentro da cirurgia geral é que a gente vai determinar qual é a área específica que a gente vai. E aí eu lembro muito bem de um professor meu, que eram 12 residentes. Ali poderia sair gastrocirurgião, cirurgião geral, urologista, cirurgião vascular, tem muito, cirurgia torácica, pediátrica, cardíaca. E aí ele chegou no primeiro mês de residência e falou assim, eu já sei cada um qual especialidade vai fazer. E ele já, um homem maduro, de muita experiência, e ele falou para você vai ser urologista, você vai ser cirurgião vascular. E ele virou para mim e falou assim, você não tem jeito, você é cirurgião plástico. E isso com um mês de residência. E aí eu até peguei e falei, nossa, por que ele está falando isso? Porque a cirurgia plástica, ela também te escolhe. É uma maneira diferente de você desenhar, é uma maneira diferente de você se portar, o jeito mais carinhoso de tratar o paciente, a delicadeza no manuseio dos instrumentais. Então, cada um tem o seu perfil, como um vai fazer engenharia, que gosta de matemática, Verdade, doutor. O outro vai fazer biologia. E dentro da área da medicina, isso também é muito separado. E realmente, e aí me encantei com a cirurgia plástica. A cirurgia plástica é uma cirurgia de muitos desafios. Então, isso é uma coisa que sempre nos cativa. E sempre uma questão de criatividade. Porque a cirurgia plástica não é uma cirurgia estática. Eu não vou lá e vou tirar um pedacinho e colocar outro. Ela é uma cirurgia de criatividade. É aquela que você está lá de frente com aquele desafio e fala, como eu vou resolver isso? E eu fui sempre muito criativo e até esse professor
colocou isso como um dos pontos principais. Eu realmente fiz a cirurgia plástica e vou dizer que, não preciso nem dizer, né, o quanto sou apaixonado por essa minha especialidade. Verdade, uma história fascinante, né, que comprova, respalda todo esse conhecimento adquirido, sempre buscado e a atualização que é permanente. Doutor Mattioli, nós já temos aqui na nossa primeira interação, primeira tela, cirurgia plástica que gera saúde, autoestima e qualidade de vida. Isso é um fato altamente comprovado e exercitado a cada momento, a cada nova cirurgia, a cada novo procedimento. Não é, doutor? Exatamente, Fábio. Eu acho que uma das coisas que eu sempre friso, para os meus pacientes mesmo, para as pessoas que estão junto de mim, a cirurgia plástica não é só estética. Então muitas pessoas acabam colocando isso. Vou colocar minha prótese, vou colocar meu silicone, vou fazer minha abdominoplastia, minha lipo. Cirurgia plástica é muito além da estética. Tá? O que ela muda, na verdade? Ela muda, ela é um marco na sua vida. É aquele momento em que a mulher está lá com 2 filhos, que aí depois cuida. A gente sabe que as mulheres, né, é tudo muito em cima dela, então principalmente as mulheres que acabam procurando muito a cirurgia plástica, elas acabam juntando tudo, né? Cuida da casa, cuida do marido, cuida dos filhos, aí tem o primeiro filho, tem o segundo, e aí trabalha fora, aí faz a feira, ou seja, é tudo muito em cima das mulheres. E a cirurgia plástica acaba sendo um grande marco na vida. É aquele momento que a mulher olha, ela olha para si mesma e fala, olha, eu tenho que agora cuidar um pouco mais de mim. Então esse momento de virada de chave não é a cirurgia em si, não é o corte, mas sim a transformação de dentro para fora. Então a cirurgia plástica, além dela transformar o seu corpo estético, ela transforma a sua maneira de ver você mesmo. Então, uma mulher que depois que ela é submetida a uma cirurgia plástica, ela acaba tornando-se melhor autoestima, né? Melhora qualidade de vida, você começa a fazer atividades físicas, começa a fazer dieta, para hábitos ruins, e ela vai cuidando melhor da sua família, relacionamento com o marido, relacionamento profissional, ou seja, acaba tendo uma transformação muito mais do que uma cirurgia em si. Tá? Então, uma professora minha antiga sempre me dizia, o poder da cirurgia plástica está em transformar as pessoas. E a transformar não é somente transformar o corpo, mas sim transformar a minha mente. Então, a gente sempre coloca, eu gosto de sempre correlacionar, né? O cirurgião plástico, do cirurgião cardíaco com o cardiologista, né? O cirurgião torácico com o pneumologista, o uro com o nefro. A cirurgia plástica é um psicólogo, o psiquiatra e o cirurgião plástico. Ou seja, a gente é muito mais, em vez de tratar o corpo, a gente trata a alma. Né? Então, trata a nossa maneira de ver a nós mesmos. Doutor Mattioli, muito interessante as informações. Doutor, daqui a pouco, é lógico, o senhor vai falar, eu posso dizer, do complexo que tornou-se a clínica do senhor altamente bem estruturada, dentro dos padrões do que chamamos hoje humanização. Como o senhor vê no dia a dia entre a cirurgia plástica homens e mulheres? Já está empatando, as mulheres ainda estão na frente. Como é que o senhor vê essa relação? Perfeito. Muito boa a sua pergunta. Eu tenho, na verdade, minha clínica, uma clínica em Manaíra, né, uma clínica muito bem estruturada, né, de sede própria, e nós temos como uma grande intenção fazer uma experiência ao cliente. Eu acho que sempre quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente vai comprar um carro, na verdade a gente não vai comprar o carro, a gente precisa de uma experiência que vai gerar essa compra desse equipamento. Então, no caso de uma cirurgia, de um tratamento médico em si, sempre a minha visão é dessa experiência do cliente de qualidade. Então, o procedimento cirúrgico não é só aquele momento. Existe aquele pré-operatório muito bem feito, para a gente poder fazer assim a cirurgia e aí o paciente está satisfeito nessa jornada. Então, uma jornada de mudança de vida. Então, a cirurgia plástica é o que eu falei anteriormente. Não é a abdominoplastia, mas a jornada que nós vamos ter de transformação da vida da pessoa. Então, ela começa lá no pré-operatório. Então, passa com a minha secretária, já tem todos uns mimos, vários detalhes que a gente vai passar para ter o máximo de segurança possível. Depois comigo no pós-operatório, com toda a minha equipe. Minha equipe acaba tendo uma relação, eu falo com meus paciente no primeiro dia, depois vira tudo amigo. Verdade. E realmente, porque é uma jornada, e é uma jornada que a gente
Quando chega aquele paciente 3 meses, 6 meses de pós-operatório, feliz da vida, olha, pra gente é extremamente gratificante. Então é sempre uma jornada aí muito boa. E a procura de homens e mulheres, realmente as mulheres ganham, né? Até hoje em dia, mas que está tendo um crescimento de procura masculina muito grande. Então os homens, a gente vê, né, no nosso dia a dia, Verdade. né, preocupando mais com a maneira de vestir, né, maneira de ser, de falar, e na cirurgia plástica, então, não é diferente. Tem realmente uma procura muito grande, principalmente as ganhadoras, as cirurgias mais procuradas por os homens, lipoaspiração, tá, e rinoplastia. São as duas aí que tem sempre à frente aí na procura dos homens. Interessante. Doutor Mattioli, eu acho que não só os procedimentos se tornaram menos invasivos, os preços também estão mais adequados. Ou seja, as pessoas hoje têm mais acesso, por exemplo, a um grande cirurgião plástico como o senhor. Muito obrigado. Realmente, a cirurgia plástica mudou muito, né? Como todo acesso aí à saúde. Né? Antigamente a cirurgia plástica era para poucos, então por quê? Eram poucos cirurgiões, eram poucos hospitais, os métodos de fazer, tinham os custos maiores, né, de equipamentos e tudo mais, mas hoje em dia tudo mudou. Então a cirurgia plástica está mais acessível a todos, tanto por formas de pagamento, né, que hoje em dia isso facilita muito, né, divisão de cartão, boleto bancário, ou seja, tem várias maneiras que facilita esse acesso, e além da questão tecnológica. A tecnologia veio para aumentar tudo em escala, então a produção de equipamentos foi maior os custos reduziram, produção de tecidos cirúrgicos, a prótese de mama, existem vários tipos cada vez mais modernas, os preços também melhoraram daquela época já muito tardiamente. Hospitais, vários hospitais também vem diminuindo. Ou seja, uma coisa que eu vejo muitos pacientes falarem é: a cirurgia plástica não dá para mim, doutor. Ah, doutor, é meu sonho, mas eu sei que não vai dar para eu fazer, quem sabe um dia, não é para mim, é para quem tem dinheiro. Mas essa pessoa, a maioria das vezes, nem procurou saber. Quanto que é? Essa cirurgia é para mim mesmo? Porque talvez nem é para ela a cirurgia. Verdade, doutor. Vai dar para mim? Não vai? Como que é? Então, até para isso, a gente criou na minha clínica, a gente chama de planejamento administrativo. Por quê? Essa visão que a gente vê nas redes sociais, várias perguntas. Doutor, quanto que é essa cirurgia? Vai ser boa para mim? Não vai ser? Não sei se eu vou fazer isso. Então a gente criou esse planejamento porque antes mesmo de passar em consulta comigo, a pessoa marca com a minha administradora, pode ser online, que a gente atende muito paciente do exterior também. Atendimento online, essa pessoa vai falar as queixas, a minha secretária ou administradora já vai passar as orientações básicas da cirurgia, já entrega os pedidos de exames que já são específicos para cada cirurgia, e juntamente com a paciente vai determinar, planejar financeiramente o melhor para ela. Ou seja, olha, deu uma entrada aqui, divida o resto no cartão, quando chegar mais perto você divide no boleto. Ou seja, faz desse jeito, como é que é melhor para você? Você prefere um desconto agora maior? A gente consegue ver com o hospital? Olha, o hospital divide em 3 vezes, essa prótese divide em 2. Então vamos segurar aqui e dividir um pouquinho mais lá? Ou seja, é uma maneira que nós dispomos lá na clínica de ajudar o paciente a planejar a sua cirurgia. Muito e bom. não só planejamento financeiro, como planejamento familiar. Então a gente já tem tudo. A gente tem a enfermeira que pode em casa fazer o curativo. A gente tem as marcas que pode alugar e deixar em casa. Como é que eu vou fazer com meus filhos? Ou seja, tudo que você precisar pode contar com a nossa equipe para planejar o seu grande sonho. Doutor, tenho certeza que o senhor escuta de muitos e de muitas. Eu achava que seria muitas vezes mais caro, não é, doutor? Portanto, esse planejamento é vital. Exato, esse planejamento acho que vem ajudar muitas pessoas, né? Porque acaba assim, vou passar em consulta e talvez eu não faça, talvez não é para mim, né? Então esse planejamento acaba tendo um acesso mais facilitado das pessoas e vou dizer que a grande maioria é isso. Nós chegamos e falamos assim, é verdade, eu vou conseguir conquistar e realizar meu sonho sim. Que coisa importante, doutor. Estamos agora com a nova tela, técnicas operatórias, avanços e inovações, que são muitos, né, doutor? Eu sempre fico no pensamento e vou repassar para o senhor. Doutor, como acompanhar essas revoluções? Eu sei que as incursões, os estágios, os aperfeiçoamentos, muitas vezes internacionais, que o senhor tanto participa, como é
equacionar esse tempo? É uma logística complicada, doutor? Olha, demais. Vou dizer, ontem mesmo um colega mandou para mim, porque eu estava fazendo uma aula também, e aí dando uma palestra, ele falou, Lomati, olha, eu acho que o seu dia tem 72 horas. Eu falei para ele, a gente tem que se tornar isso. Então, esse aprimoramento, a gente é médico da medicina, a gente acaba sendo um pouco aficionado com essa questão de estudos, né, e atualizações. Então, a gente procura realmente muito. Então, hoje em dia, a tecnologia também ajudou muito. A gente tem, né, os grupos de WhatsApp passando conhecimento ali a todo minuto. Nós temos uma plataforma de estudo médico em cirurgia plástica interessantíssima, são aulas todas as segundas-feiras, técnicas novas do mundo inteiro. Então, essa tecnologia do online nos ajudou demais. Uma outra plataforma de aulas na terça-feira. Além disso, inúmeros congressos que hoje pode ser feito online também. Verdade. Então, assim, e a gente acaba, eu adoro participar disso, até pelo network, que está conversando com outros colegas. Agora, esse mês até dezembro, por exemplo, tem 5 congressos já programados. Então, já são 5 viagens, 5 congressos, então é muita coisa nova chegando e a gente tem que estar sempre ali, sempre junto para trazer as novidades e principalmente o melhor resultado e com o máximo de segurança possível para os nossos pacientes. Doutor, nesse contexto, os equipamentos que também se modernizaram imensamente, né? A gente viu que a pandemia deu uma pressa, né, até natural pelo momento, nas pesquisas, na investigação. O senhor está vendo um momento como bem interessante para a cirurgia plástica? Totalmente. E isso é fantástico até que você colocou da pandemia. Eu acho que a civilização, né, humana, quando nós estamos diante de uma tragédia, né, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, agora na pandemia, acaba tendo uma agilidade, né, na formação de tudo, né, da vida. Então, ver como tecnologicamente nós melhoramos, né, principalmente isso online, como eu volto aqui a dizer. Mudamos muito depois da pandemia. E a medicina, muito ainda, muito mais. Então, até a questão das vacinas e tudo mais. Na nossa parte da cirurgia plástica, eu vejo como um marco importantíssimo. Existia uma cirurgia plástica antes da pandemia e hoje existe outra. Tecnologicamente, melhorou muito. E, vindo com a tecnologia, vem os resultados, a segurança e a recuperação rápida dos pacientes. Então, hoje, por exemplo, nós podemos fazer uma prótese de mama, que a gente chama de prótese de mama de recuperação rápida. O paciente vai para o hospital, interna, faz a cirurgia, depois de 3, 4 horas já pode ir para casa. Pode movimentar os braços normalmente. 3 a 5 dias trabalhando, dirigindo, se movimentando e voltando à rotina normal. Então, isso a gente vai vendo essas diferenças. Por exemplo, na rinoplastia, hoje nós temos aparelhos para fazer a fratura e a raspagem do nariz, o modelamento nasal através de equipamentos ultrassônicos, tá? Que a gente chama de piezo. Fantástico, resultado cada vez mais preciso e menos danoso, com recuperação mais rápida para o paciente. Aparelhos de lipoaspiração, fantásticos, que a gente consegue ter uma retração maior de pele dos pacientes. Então, ou seja, a gente diminui cortes, né, diminui incisão, diminui tempo cirúrgico, tempo operatório, tempo de recuperação e segurança. A cirurgia plástica mudou muito atualmente, em todas as áreas. Cirurgia de mama, de nariz, de abdômen e todas as cirurgias em si. Estamos aqui ao vivo, é o podcast Mais Vida pelo Dr. Play, com o excepcional, eu posso dizer, Dr. Mattioli, dando um verdadeiro show de informação, de experiência e de conhecimento. Doutor, essa foto aqui, os cuidados e riscos da cirurgia plástica, que obviamente temos e vamos também abordar. Eu estou me remetendo aqui, doutor, isso faz muito tempo. Não foi aqui em João Pessoa, cerca de 20 anos atrás. Eu tive um familiar que fez uma cirurgia de face. Doutor, quando ela tirou, assim, vamos dizer, todo esse aspecto aqui, conseguimos visualizar, doutor, foi um susto muito grande. Eu sei que muita coisa mudou, mas normalmente essas partes roxas ou mais inchadas ainda é um aspecto natural dependendo do tempo. E aí, doutor? Mudou demais. Demais, não foi, doutor? Demais. Hoje, por exemplo, a gente faz uma cirurgia dessa da face,
o paciente sai do hospital sem nenhum curativo. Incrível, doutor. Como a mulher tem o cabelo comprido, geralmente as mulheres que fazem já sai com o cabelo, sai muito, muito, muito bem. Pode tomar banho no mesmo dia, lavar os cabelos, que antes também era proibido isso. E antigamente deixava um mês e meio do paciente para voltar às atividades normais, por toda essa alteração do rosto. Hoje, por volta de uma semana, no máximo 2 pacientes está voltando normal, mesmo uma cirurgia dessa, que é uma cirurgia de face. Ou seja, realmente as coisas mudaram e mudaram muito. Muito, né? Isso é muito importante. Aí, doutor, já dentro desse link, eu sei que as pessoas estão pensativas agora, a partir de toda a análise clínica, criteriosa, que o senhor faz e apurada, eu tenho certeza absoluta que culmina com as possíveis e variadas cirurgias. E no caso, doutor, pensando nesse leque, que é um leque enorme, um leque grandioso de tipos de cirurgias, habitualmente, nos dias atuais, o senhor opera mais em que unidades, vamos dizer, ou complexos hospitalares aqui na Paraíba? Sim, geralmente a gente opera muito no hospital da Clinepa, tá? no hospital da Unimed e o Nossa Senhora das Neves. Geralmente são esses 3 hospitais aí. São os 3 hospitais a referência. Planos de saúde, doutor, entram em algum aspecto? Eu sei que no dos exames, creio que sim, boa parte talvez dos exames. Mas na parte relativa à cirurgia, se consegue algo a partir de algum plano de saúde? Sim, eu acho que depende, na verdade, do tipo de cirurgia. Então existem cirurgias, as cirurgias estéticas por si só, o plano não cobre. Tá? E as cirurgias reparadoras, aí é coberta pelo plano. Quando que acaba se misturando uma com outra? Aquele caso da cirurgia de redução de estômago. Então, quando se faz a cirurgia bariátrica, aí o convênio cobre a parte da cirurgia abdominal. Tá? As outras partes podem ser conseguidas por outras maneiras, mas a princípio o convênio cobre a parte abdominal. O restante das cirurgias estéticas não entra com convênio, seria só a consulta mesmo e os exames. No meu caso específico, eu só atendo Unimed como convênio, o restante é todo de maneira particular. Mas uma questão bem importante, algo que você colocou aqui em relação aos cuidados, que eu gostaria de falar. Primeiro, cuidados e os riscos, assim, toda cirurgia tem um risco, né? Como tudo na vida, né? A gente atravessa a rua, no elevador, tudo existe seu risco. O importante é a gente estar com esses riscos calculados. Eu até brinco com os outros cirurgiões, amigos meus, que eu falo. Eu trato meu paciente, eu opero meu paciente, mas o meu paciente não é doente. Ou seja, eu opero pessoa saudável, geralmente mulheres, jovens e pacientes que não têm problema de saúde. Então, só disso, uma coisa bem simples aí para a gente já colocar, gente, isso já traz muita segurança para a cirurgia plástica. Além disso, a gente tem todo o tempo do mundo para prevenir os problemas da cirurgia. Então, a gente faz um check-up geral, rim, pulmão, fígado, vê tudo. Tem aqueles exames, a gente já vê, segue o paciente, a gente tem aquela ideia total do paciente como ele está agora. O paciente está bem, está apto, ótimo, vamos marcar sua cirurgia eletiva. E a gente vai e faz a cirurgia então com a prevenção dos riscos de complicação. Então por isso que a cirurgia plástica acaba sendo uma cirurgia extremamente segura, porque a gente tem todo esse tempo de prevenção. Muito importante os depoimentos. Doutor, se a gente esquece por algum momento as academias, aqui diz, como conquistar o abdômen dos seus sonhos. Doutor, com a cirurgia sabemos os avanços, protocolos, os procedimentos. Eu observo muito, eu faço uma pesquisa, no caso nas redes sociais do senhor, e eu vejo que são fatos e depoimentos incríveis. Ou seja, a gente está constatando realmente que isto é uma realidade, não é, doutor? Sim, é sim. Hoje em dia a gente tem uma transformação do corpo muito importante. A cirurgia plástica, eu falo que ela é um grande empurrão, é aquele incentivo. Então a gente vai tirar aquela pele flácida que não sai na academia, a gente reforça o músculo que é a diástase, que não vai sair na academia, mas o resultado não depende somente do cirurgião, ele depende também do paciente. Por isso que a gente é um ajudante na transformação da vida do paciente. Porém, para a gente atingir um resultado espetacular, depende de quem está do outro lado ali, ó, que está nos ouvindo. Essa pessoa, sim, vai ter dietas, né, uma alimentação, uma mudança do estilo de vida,
vai ter fazer exercício físico e vai ter uma outra maneira de se ver. Aí sim, a gente consegue alinhar tanto a parte estética como a parte da saúde e a gente ter aquele resultado realmente fenomenal. Doutor Mattioli, existem alguns casos desses cirúrgicos, procedimentos que o senhor faça por completo na própria clínica ou geralmente sempre vai precisar da unidade hospitalar? Existem alguns procedimentos que podem ser feitos, tá? No meu caso específico, eu não utilizo a minha clínica, que é só para pequenos detalhes, curativos e tudo mais. Eu opto em fazer todos os meus procedimentos cirúrgicos em hospital. Por quê? A gente já tem toda a infraestrutura lá específica para isso, né? Não tem jeito, é questão de segurança. Então a gente já tem UTI, já tem equipamento do anestesista, sempre o anestesista meu em sala, independente do grau de complexidade da cirurgia. Então até cirurgias mais simples sempre está lá presente. Então eu sempre prefiro fazer em parte hospitalar para trazer mais segurança para o meu paciente. Doutor, esse comentário dessa tela sempre tem uns fatores, é natural na vida, que eles são mais incidentes, que você vê se comentando mais entre as pessoas, nas redes sociais, e este é um deles, a lipo HD. Seria uma revolução no aspecto da cirurgia plástica? O que é que o senhor tem a dizer? Sim, a lipoaspiração, como a gente tinha dito bem, né, houve uma transformação muito grande na cirurgia plástica, né, antes da pandemia e depois. Então a cirurgia plástica moderna, uma das coisas que mudaram muito foi a lipoaspiração. A lipoaspiração antes, além de ser um pouco mais agressiva e utilizando meios mais grosseiros, vamos dizer assim, de retirada de gordura, hoje em dia existem vários tipos de lipoaspirações, tá? Principalmente, que veio muito à tona, a lipoaspiração HD. Então nessa lipoaspiração, a gente pode fazer aqueles desenhos, aqueles vincos na parte abdominal para trazer um aspecto de maior naturalidade. Eu acho que o grande foco em qualquer cirurgia plástica, mas principalmente quando a gente fala de lipoaspiração, é a gente trazer uma naturalidade. A gente olhar para a praia, ver aquela mulher que está com um corpo bonito, mas está natural. Você fala, não, ela não fez cirurgia plástica. Porque é uma coisa que eu também gosto muito de falar. O maior elogio para mim é quando a paciente chega para mim e fala assim, doutor, ninguém reparou que eu fiz a cirurgia plástica, mas todo mundo reparou que eu estou diferente. Isso é o maior elogio. Por quê? Quando você vê uma mulher a 2 km de distância e fala, ela fez plástica, com certeza não está alinhado esteticamente. Com certeza tem alguma coisa que não está alinhada ao perfil da paciente, alguma coisa exagerada. Agora, quando você olha e fala, nossa, ela está bem, não sei o que ela fez. E aí sim, você pode ter certeza que aquilo está muito harmônico. Então, numa lipoaspiração, não precisa fazer aqueles gominhos. Não adianta fazer aqueles gominhos e quem não tem um corpo estruturado para isso. Agora, a pessoa, você pode fazer aqueles formatos naturais. Agora, uma pessoa que malha muito, já tem um corpo definido, fazer esses gominhos, fica de extrema beleza. Muito interessante, informações, eu posso dizer, preciosas, dentro da larga experiência do Dr. Mattioli, dando um show, a forma didática também, simples, com que o senhor se expressa. Doutor, o senhor já foi professor, eu sei que palestras o senhor dá, como foi essa vida acadêmica aí? Na verdade, já fui professor já também, já dei muitas palestras, continuo dando muitas palestras, né? Mas uma das coisas que me facilitou demais foi em relação às câmeras, foi porque eu fiz um programa, né, por 3 anos, né, na TV Tambaú, todas as quintas-feiras ao vivo, programa por 3 anos. Então está lá, o ao vivo, a gente sabe lógico, que não é fácil. Ao vivo. E por 3 anos, toda quinta-feira, então a gente acabou tendo um pouquinho mais de... Não, buscando uma didática um pouquinho, a maneira de conversar, né, com as pessoas. Doutor, e o quanto isso ajuda, o senhor sabe demais, na comunicação com os pacientes, com a família, nessa interação, isso agrega muito, né, doutor? Demais, a comunicação a gente sabe. O grande problema do ser humano é não saber se comunicar. Né? Você pode ver, todos os atritos familiares, profissionais, é falta de diálogo. Então a comunicação, ela vem muito mais do que isso. É saber falar o que o paciente quer ouvir. Como a pessoa vai entender? Não adianta falar termos técnicos, falar com dificuldade, falar palavras bonitas e a pessoa absorver pouco. Então a comunicação é muito mais do que falar para a pessoa, mas é saber como essa pessoa vai ouvir. Comunicação é transferência de conhecimento. Então você tem que falar
mas principalmente você está preocupado com o que a pessoa lá do outro lado está a entender. Então, com o paciente também isso é muito importante. Eu falo ali do dia a dia, dou exemplos, a gente conversa e eu adoro. Vocês já viram o tanto que eu falo, né? Com Acabo certeza, falando demais. está sendo ótimo, não, doutor? Extraordinário. É esse o espaço que temos para que o senhor possa transmitir dessa maneira tão eficiente. Doutor, quando chegam nas clínicas é mais habitual, vamos pensar na mulher, dela chegar inicialmente sozinha, com uma amiga, ou chega já o casal, como é que o senhor vê mais, ou o que seria mais propício, fazer uma surpresa? Isso é muito variável, doutor? E aí? Variável, já teve de tudo, viu? De tudo. Surpresas, né? Isso a mulher. Eu acho que hoje em dia 50% aí, a maioria, né? São as mulheres que vão sós. Tá? Depois vai com algum amigo, algum parente, e aí vão com o casal mesmo, geralmente o marido. Mas eu vou até aproveitar esse gancho Pois não, que doutor. você me deu para falar uma coisa muito importante, que é o apoio do marido neste momento. A mulher, o que a mulher, como a gente estava dizendo aqui, ela trabalha, ela cuida de casa, cuida do marido, cuida do primeiro filho, cuida do segundo filho, vai fazer a feira, ela organiza, administra a casa, administra tudo. Fica tudo em cima da mulher. Chega aquele momento que a mulher olha no espelho, ela fala, eu não estou me reconhecendo mais. Por quê? Ela doou o corpo dela à família. Só que chega aquele momento que ela não se olha mais, que ela perde a autoestima, não vai à festa, o relacionamento conjugal já diminui, ela começa a não se sentir bem. Então, este é um momento que o marido tem que dar total apoio. Olha, vamos lá, vou com você, quero conversar, quero conhecer esse doutor. Como que é esse pós-operatório? Como é que é esse pré-operatório? Tem medo? Não tem? É caro? Não é? Como a gente pode fazer? Esse apoio do homem é o que eu gostaria de falar aqui. Homens, apoiem as suas mulheres. Apoio não quer dizer vá lá e pague. Apoio é esteja ao lado. Para a decisão de sim ou pela decisão do não. É uma decisão do casal. E está tudo certo, se não. Se ela decidir, não, eu acho que eu estou legal, não quero fazer esse tipo de cirurgia, está perfeito. E a gente tem outros caminhos para atingir isso. Como a gente está falando, com a dieta, os exercícios físicos. Mas o mais importante é você, marido, estar junto com a sua mulher nesse momento. Ela doou a vida dela, o corpo dela, para você e sua família. Por que não doar pelo menos o seu tempo e seu apoio para aquela mulher que, na verdade, é a grande provedora da família? Então, eu quero, na verdade, chamar os homens. E para mim é tão bom quando já chega um homem lá conversando. Hoje mesmo, olha, eu já gosto de falar demais, né? Pode dizer, doutor, tranquilo. Uma mensagem, eu fiz uma série no meu Instagram, que é o Plástica João Pessoa, uma série que é Transformando Vidas. E eu peguei depoimentos de umas pacientes minhas. Por quê? Porque a gente sabe que algumas pessoas estão passando por aquele problema, né? Algumas mulheres que estão em casa, mas não tem aquela força, aquela motivação de querer mudar. Então eu peguei vários depoimentos muito interessantes, as pessoas contando o que motivou a fazer uma cirurgia, esse momento aí de transformação da vida. E aí ontem eu publiquei de uma paciente, minha história dela. E aí ela falava, nossa, meu marido falava que eu era linda, mas sem nenhuma empolgação. Hoje ele dá um sorriso e fala, nossa, como você está linda. E agora, pela manhã, ele mandou uma mensagem na marcação lá do texto dela, falando o como é bom viver com a pessoa ao lado, que agora está com aquele sorriso tão amplo. Então ele falando dela, como ela transformou de vida. Então assim, quando a gente tem esse apoio dentro de casa, a pessoa, nada é mais confortável. Por quê? Sua mulher está aí, ela não quer ser cortada, ela não quer fazer uma cirurgia, ela não quer ter dor no pós-operatório, ela não quer se afastar do trabalho, ela quer melhorar ela mesma. Então se submeter a isso, ela já tem medos, já tem ansiedade. Não é fácil submeter uma cirurgia. Verdade. E se ainda não tiver apoio das pessoas que estão ao lado, do próprio marido, da família, você está transformando tudo aquilo num grande pesadelo. Então, tire isso do pesadelo e coloque como uma transformação de vida. Ajude. Eu acho que isso que é um grande recado que eu quero deixar para vocês aqui. E como esses momentos serão, sem sombra de dúvida, inspiradores para outras pessoas que estão ali a observar
Eu não tenho dúvida, né, doutor? Portanto, você vai, vamos dizer, compartilhando a informação e aí está o grande segredo, o que une um grande especialista como o senhor às pessoas que estão satisfeitas com os procedimentos, né, doutor? Tem uma frase muito antiga aqui. Antes de você tocar o corpo humano, saiba que está tocando uma alma humana. Né? Então, mais do que a cirurgia, mais do que qualquer coisa, nós estamos tratando de pessoas, né, de seres humanos. Então, esse tratamento humanizado, né, eu acho que é o ponto principal. Eu não venho falar de abdômenes trincados, né, de mama grande com decote bonito. Eu venho falar de transformar as pessoas. Eu acho que esse é o ponto. É o grande desafio, a grande beleza da cirurgia plástica está em transformar as pessoas. Não em colocar uma prótese, em fazer uma lipo, diminuir o nariz, mas sim transformar as pessoas na maneira de você olhar para você mesmo. Muito interessante. Doutor, agora temos como tema a prótese de recuperação rápida e as ações, que até já citamos, menos invasivas. Esses padrões, tratando-se das mamas, dos seios, houve uma época, eu me lembro, que o mais comum eram os seios bem fartos. Aí parece que agora chegou mais numa adequação, é o modismo. E aproveito, quando chegam aquelas pessoas que dizem, doutor, eu quero meus seios iguais ao da Anitta. E aí, doutor, como é que funciona? Boa pergunta. Na verdade, existe assim, né, as questões da sociedade em si, né, o apelo estético da sociedade, e que acaba colocando alguns padrões. Né? Antigamente, realmente, eram seios mais volumosos. Hoje a gente vê uma tendência de ser seios mais naturais, né, mais proporcionais, mas ao mesmo tempo não naturais. Porque um seio natural é aquele seio que a gente fala de formato de gota, né? Mais batidinho aqui, redondinho. Hoje as mulheres querem mais proporcionais para você, mas uma mama mais redondinha, com mais volume na parte do colo. E eu acho que a cirurgia plástica está aí, para proporcionar esses padrões, mas dentro especificamente da pessoa. Então o que a gente fala? Quero ter a mama da Anitta. Não. Olha, você vai ter uma mama tão bonita quanto, mas uma mama específica para o seu corpo. Bonita para o seu corpo, mas sem a gente ter exageros. Entendi. Certo? Então, a gente, através dos padrões da medicina, eu marco para minha paciente. Fala, olha, vou colocar aqui a prótese para você para preencher exatamente essa base da sua mama. Então, os ml específicos para você, para ficar bonito, valorizado, sem ter exageros, é esse aqui. 300 ml, por exemplo. Lógico que a gente tem uma flexibilidade. 285, 330. Isso não teria problema de acordo com o padrão específico de cada paciente e o desejo dela. Mas tem pacientes, como você mesmo disse, fala, doutor, eu quero colocar 400. Eu falo, eu não coloco. Por quê? Nós estamos ultrapassando o limite, né? Tanto do corpo como segurança. E um resultado estético que não é um resultado estético bonito. Então, além de a gente aumentar complicações, a gente não deixa um aspecto bonito. Se ela falar, doutor, eu quero colocar o 200 e o normal é 300, também não vai ficar legal, porque vai ficar a mama muito separada, uma mama muito pequenininha. Então, por exemplo, o melhor, passe em avaliação com o cirurgião, que você tenha um bom relacionamento. Ele vai te explicar certinho o que vai ser o melhor aí para você e você, junto com ele, entender bem os objetivos dessa cirurgia. Doutor, temos agora uma nova tela, lembrando sempre, agradecendo a todo o sistema aqui, a Dr. Play. Estamos ao vivo nesse momento, uma entrevista, eu posso dizer, esclarecedora, sensacional, com o Dr. Mattioli, um grande cirurgião plástico. Diz aqui, cirurgia plástica estética, corrigindo as imperfeições. Eu creio que isso se tornou muito natural, não é, doutor? Por quê? Tem o tempo, né, vamos dizer, que faz parte da vida e as pessoas querem estar cada vez melhor consigo mesmo, não é isso, doutor? Isso, exatamente. A questão não é, olha, eu quero rejuvenescer 20 anos, 30 anos. Não, eu quero envelhecer, mas eu quero envelhecer bem. Eu acho que é aí que é o ponto principal. Então, uma cirurgia de face, por exemplo, a gente vai colocar os tecidos, reposicionar, colocar no lugar onde ele deveria estar, mas não daquela maneira extremamente desarmoniosa, puxando demais. Então, eu acho que o mais importante é isso, a naturalidade. Cirurgia plástica, para mim, traduz em naturalidade.
A naturalidade é resultados bonitos, mas proporcionais a você e seu estilo. Então a gente tem que deixar a sua natureza demonstrar para a gente o resultado que ela quer. Então não é forçar. A cirurgia plástica não é forçar, e sim trazer naturalidade. Doutor Mattioli, os medicamentos, eu vou puxar esse link, cada vez, logicamente, mais tecnológicos, mais eficientes, mais modernos, e temos muitos no campo da obesidade, inclusive comprovados. Como o senhor vê essa ação? Se um caso, por exemplo, que eu vou gerar aqui, de chegar uma paciente e o senhor talvez indicar um medicamento antes propriamente de uma cirurgia. Isso pode acontecer, doutor? Pode. Eu, na verdade, sou bem restrito para operar comigo, viu? Então, na verdade, as pacientes até reclamam de vez em quando. Eu tento marcar, mas o senhor não me opera. Na verdade, nós aqui como médico, o paciente está lá, do outro lado, querendo fazer a parte estética. Mas eu estou aqui como médico para trazer segurança a esse procedimento. Então, nosso primeiro passo é esse. Então, se o paciente chega lá, está acima do peso, fala, olha, nós colocamos um limite, por exemplo, do IMC, o Índice de Massa Corporal, abaixo de 28. Se chegou abaixo de 28, a gente opera. Acima, a gente não opera. Ah, doutor, mas eu estou acima, o que eu vou fazer? Vamos fazer, a gente encaminha para uma nutricionista, há um personal para fazer uma atividade física, há uma medicação, caso haja necessidade, há uma cirurgia bariátrica, caso haja necessidade. Ou seja, o importante é o paciente estar apto para a cirurgia, e não são todos. Tá? Então, o tratamento vai depender do grau do paciente que chega para mim. Ou seja, é como dar o tiro na formiguinha. Então, vamos indicar já uma cirurgia de redução de estômago para quem está com IMC que não está tão acima do peso. Mas sim uma mudança de estilo de vida. Não, a mudança de estilo de vida não se adaptou muito bem, não integrou. Vamos agora passar uma medicação? Sim, passa uma medicação. Não, vamos ver aqui, a gente viu que os hormônios não estão tão legais. Vai no endocrinologista fazer todo o equilíbrio hormonal. Não teve jeito, o IMC está muito alto e não aderiu às outras formas. Pode ser feita a cirurgia bariátrica. Ou seja, existe solução. Os remédios são diferentes para cada tipo de problema que a gente tem. Mas o importante é seguir em frente. Também vou te dar um exemplo. Eu gosto do exemplo das conversas que a gente tem hoje, né? Eu sou muito ativo nas minhas redes sociais e hoje mesmo me mandou uma mensagem pela manhã, uma paciente. Doutor, esse é meu sonho, que eu postei uma foto de abdômen. Eu tenho certeza, me ajude a realizar o meu sonho. E aí ela colocou o peso dela, tal. Só que ela passa essa responsabilidade pra gente. Olha, me ajude. Eu falei, eu ajudo. Realizo sim o seu procedimento, mas esse depende muito mais de você do que de mim. Ou seja, vá, procure um nutricionista, já vou te mandar o nome de um nutricionista para você acompanhar. Faça exercício físico, marque um personal pelo menos 3 vezes por semana, por pelo menos 1 hora. Como é que está o seu dia a dia? Como é que está a maneira de se ver? Ou seja, depende de você. Vai lá, cuide da sua saúde, cuide da sua vida. Depois da cirurgia plástica, deixe comigo que eu vou te ajudar. Sensacional. Doutor, uma opinião do senhor, lógico, a intenção não é criar nenhuma polêmica, mas outros profissionais que de repente estão fazendo procedimentos que são e sempre foram muito característicos do cirurgião plástico. Eu posso citar a rinoplastia. Como o senhor vê atualmente isso, vários profissionais fazendo também esse procedimento? Algum risco? O senhor vê com naturalidade? E aí, doutor? Sim, realmente é um caso bem difícil, né, para a gente correlacionar, porque quando a gente fala muito de médicos, né, no caso, eu estou falando da rinoplastia, existem os não médicos fazendo muitos tipos de procedimentos. Eu acho que o mais importante, todos nós somos aptos para fazer qualquer tipo de coisa na nossa vida, desde que a gente tenha uma formação adequada. Então, eu não posso, mesmo querendo, pilotar um avião. Eu não tenho essa capacidade e, com certeza, o risco vai ser muito maior comigo pilotando o avião do que realmente um piloto que teve uma formação extremamente rígida e adequada para isso. E quando se fala de procedimentos, o meu pensamento é exatamente esse. Não é uma especialidade fazer ou a outra, não é o médico fazer ou outra, mas esteja apto a fazer esse tipo de procedimento. Saiba tratar tanto de maneira adequada, moderna, a cirurgia, como as suas complicações.
Porque o que a gente mais vê é, adora fazer o procedimento, eu faço. Mas deu alguma complicação? Vou mandar lá para o dermatologista. Deu uma complicação, vou mandar para o cirurgião plástico. Por quê? Não sabe se tratar as consequências ou as sequelas da cirurgia, que isso pode ser dado. Então, assim, umas palavras interessantes né, que a ignorância acaba sendo aliada, né, do medo. Ou seja, acaba dando ausência de medo, dá muita coragem a ignorância, né? Então, muitas pessoas que não têm esse conhecimento muito específico acabam fazendo um tipo de cirurgia achando que é simples, porque fez um curso de 3 dias, de 2 dias. Hoje, por exemplo, a gente ser cirurgião plástico, são 6 anos de medicina, mais 6 anos de cirurgia plástica. A cirurgia plástica junto com mais 5 anos de cirurgia plástica, junto com a neurocirurgia, tá, e a cirurgia cardíaca, é o que mais tem tempo de estudo na residência. Ou seja, não é tão simples quanto parece. Mas só que acaba que os procedimentos estéticos chamam muita atenção até comercialmente. Então, muitos outros profissionais acabam entrando para a parte fazendo procedimentos estéticos, não estando totalmente vinculado a isso. Portanto, não sou contra nenhum tipo de profissional fazer o procedimento, desde que se aprimore e faça com o máximo de segurança e com caráter, e com respeito com o paciente que está lá do lado. Doutor Mattioli, sabemos da maravilhosa e astronômica internet. E muitas vezes a gente vê potencializar, o que é normal, um erro que se houve numa cirurgia e as pessoas tomam muito isso como parâmetro. Eu tenho uma certeza absoluta e digo, vamos dizer assim, com a verdade de quem já entrevistei mais de 500 profissionais, que a cirurgia plástica hoje é altamente segura. Não é isso, doutor? Exatamente. Eu acho que a grande questão é essa divulgação. Vou te dar um exemplo. A cirurgia plástica, comercialmente, ela acaba chamando muita atenção, né? Então, quando a gente fala, apareceu no jornal, o paciente morreu de apendicite, da cirurgia da vesícula, ela não tem tanto apelo como a gente fala, olha, deu uma complicação de uma lipoaspiração lá no Rio Grande do Sul. Quando fala isso, já leva mais repercussão, chama mais atenção do público, tá? Então, eu até consigo correlacionar o acidente aéreo, tá? Primeiro, ninguém tem medo de andar de carro, mas todo mundo morre de medo de andar de avião, tá? Mas a gente sabe que andar de carro é mais perigoso, né, estatisticamente, do que andar de avião. Por que a gente tem esse medo? Pelo mesmo motivo da cirurgia plástica. Quando cai um avião lá na Malásia, né, lá no Bangladesh, não sabe nem onde que é esse lugar, caiu lá em Moscou o avião, apareceu na capa do jornal, cai avião e mata 330 pessoas. E aquilo ali chama a atenção por ser impactante, né, e realmente é, né. Agora, os acidentes de carro, morrem 300 aí por mês aqui no Brasil ou no estado. Ou seja, quantos acidentes nós temos aqui? Só que já nem aparece por ser uma coisa mais normal. Então, morre 10 mil, 50 mil pessoas de carro todos os anos e morre 300 de avião. Só que o avião acaba sendo uma pressão maior mesmo de divulgação, porque traz mais impacto. A cirurgia plástica é a mesma coisa. Então, a cirurgia plástica é extremamente segura. Porém, quando acontece, como tem realmente riscos em qualquer tipo de procedimento, essa daí chama mais atenção. A gente acaba vendo aquilo ali como, nossa, o paciente morreu de lipoaspiração. Mas outras coisas muito mais simples acabam não aparecendo. Então, o mais importante é não se ficcione, não fixe o seu pensamento nessas coisas ruins. Mas vá procurar um profissional que possa passar a realidade, né? Vou te dar um exemplo. Em 2016, tiveram 6 mortes de lipoaspiração. Tá? Isso pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Nesse mesmo ano, foram feitas 300 mil. Então, vamos lá, de 300 mil tiveram 6. É um número bem pequeno. Tá? Mesmo assim, são mortes. Foi investigar, nenhum caso desse foram operados por cirurgiões plásticos. Então, dos 6 casos, 3 deles foi feito por um técnico de raio-x, num hospital que fazia abortos no interior do Rio de Janeiro, tal, sem nenhum tipo de aparato. Mas as pessoas iam lá fazer lipo. Esse técnico falava que ele fez uma lipozinha pequena na irmã, depois fez na amiga, fez na outra, foi criando coragem, foi para esse hospital onde aceitou, não tinha equipamentos adequados, o hospital não tinha, ele não tinha treinamento adequado. Porém, 3 pacientes faleceram.
E o que saiu no jornal, não vou falar o nome do jornal, mas saiu na capa do jornal. O paciente morreu de lipoaspiração. Ou seja, o problema não é a cirurgia. Verdade. O problema não é o avião cair. O problema é quem estava pilotando o avião. Então, quem estava pilotando a equipe que fez a lipoaspiração nessa senhora que veio a falecer. Então, cuidado, você procure, todo mundo sabe. Todos sabem, também não tem muita desculpa, sabe? Eu já sou assim, eu não sou muito de vitimismo. Todo mundo sabe lá do Dr. Bumbum que fez uma cirurgia dentro do apartamento dele. Então, você não sabia? Sabia. Você sabe aonde estão os seus erros. Vá num profissional já conhecido na sociedade, que já tem uma formação, já tem ética, já tem um local fixo. Né? Aonde ele vai operar? Procure um hospital de qualidade. Não, esse hospital realmente eu conheço, já vi várias pessoas internadas nele. Ah não, aquele hospital lá, eu nem sei se é um hospital. Então, procure pesquisar. A gente pesquisa tantas coisas da vida, né? Por que não pesquisar o currículo do seu cirurgião? Quantas vezes você entrou no currículo do médico que está acompanhando você, sua filha, alguém da sua família? Aonde ele formou? Quantos anos de formação eles tiveram? Quem já teve esse cuidado? Duvido que teve muitas pessoas. Então essa formação é extremamente importante para a gente e essa dica, na verdade, para passar para os nossos ouvintes. Informações preciosas, estamos ao vivo. E lembrando do site, do portal da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que lá estão os médicos devidamente credenciados como o senhor, não é, doutor? Bem simples lá, no SBCP, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, tá? .org.br. Tem uma parte lá, encontre seu cirurgião. Simples, colocou o nome ali, você já sabe se ele é cirurgião plástico ou não e se ele está apto para fazer sua cirurgia. Sensacional. Doutor, eu estou vendo aqui, eu conheço muito, os convites, né, são imensos. Eu cheguei a assistir 3 cirurgias robóticas. Médicos, obviamente, a partir do Recife, do grande hospital português do Recife, que lá se encontra um Da Vinci, e eu sempre fui maravilhado pela tecnologia. Dei aula há muito tempo de robótica educacional, onde tenho a certificação internacional, e aí vem a minha pergunta. Os robôs estão muito distantes da cirurgia plástica ou estão se aproximando do senhor? E aí, doutor? Estão aproximando, viu? Aproximando, né, doutor? Já temos algumas cirurgias plásticas, por exemplo, como o transplante capilar, tá? O transplante capilar feito através de robô, tá? Resultados fantásticos e realmente auxilia muito, tá? Mas o mais importante é aquele que está atrás do robô. Verdade, Ou verdade. seja, a cirurgia plástica ela tem um viés um pouquinho diferente, porque a gente não vai lá e tira, né, aquela lesão e coloca alguma outra coisa. Ela tem esse aspecto da criatividade, como a gente falou aqui no início. Então ela tem esse desafio, ela tem a naturalidade, ela tem que levar os conceitos da própria estrutura corporal da pessoa. Então esse feeling, que é o que desenvolve o cirurgião plástico, é muito difícil a gente passar isso para algum mecanismo. Porém, a gente usa esse mecanismo somente com umas mãos do cirurgião. Então, ela vai nos auxiliar a fazer um procedimento de maneira mais rápida. Mas a cabeça que está por trás dela ali, que acho que é o grande detalhe. Verdade. Doutor Mattioli, no leque imenso de cirurgias plásticas que o senhor executa com tanta excelência, qual a mais procurada hoje, doutor? Muito bom. Eu acho que sempre as mais procuradas é a cirurgia de mama, né? Abdômen e rinoplastia. Na verdade, são essas 3 assim, que são as campeãs. Tá? A cirurgia de mama, geralmente, a prótese de mama é a cirurgia mais realizada, principalmente com a advinda agora da prótese de recuperação rápida, que realmente é fantástico, o protocolo que é esse tipo de cirurgia. A lipoaspiração, que são as 2 mais realizadas também no Brasil e no mundo. Tá? A abdominoplastia e a rinoplastia. Ou seja, é difícil elencar uma só. Mas dizer aí que eu já falei de umas 3 a 4 aí que já são o carro-chefe. No âmbito dessa tela ainda, doutor, estamos chegando quase no final dessa conversa maravilhosa de total utilidade pública. Estou me lembrando da inteligência artificial, ajudando em todos os setores, também, obviamente, na medicina. Eu fico já me lembrando, se a inteligência artificial já está atuando plenamente nas imagens, já seria uma ação facilitadora como a dos exames para um grande cirurgião como o senhor, não é isso, doutor? Sim, e é um grande desafio,
Também. Né? Hoje tem a inteligência artificial, por exemplo, no caso da cirurgia de rinoplastia. Então ela vê, através dos detalhes do nosso rosto, qual que seria um nariz adequado. Diminuir um pouquinho a ponta, levantar, afinar um pouquinho o dorso, como que ele conseguiria? Só qual é o nosso grande desafio? Fazer isso tudo no computador, com inteligência artificial, no Photoshop e tal, é uma beleza, né? É tudo muito fácil. Mas as alterações do corpo humano, que é muito difícil. A gente controlar a cicatrização, controlar o inchaço e aquelas coisas que a gente vai achar somente no momento da cirurgia. Então a gente atinge aquele resultado, a gente sabe que o resultado é ideal. Agora a gente atingir com as limitações e as alterações do corpo de cada pessoa, que é um grande desafio hoje em dia. Então eu acho que o grande desafio nem é na inteligência artificial, mas sim no controle do corpo humano. Doutor Welison Mattioli, eu quero agradecer a presença do senhor, as palavras finais eu sei que serão de esperança, de vitória, de amor e o grande sucesso que o senhor faz nessa especialidade tão importante para todo ser humano. Vimos o impacto na autoestima, na qualidade de vida. A Dr. Play está à inteira disposição do senhor e nessa palavra final faço questão que o senhor reforce o endereço da clínica de excelência que eu conheço, que o senhor tem aqui em João Pessoa e também das redes sociais. E de coração, muito obrigado. Foi uma entrevista maravilhosa, doutor. Fábio, eu que agradeço novamente. A minha presença aqui, toda a hospitalidade de vocês, estou me sentindo em casa, agradeço demais por esse momento, me coloco também à disposição das próximas entrevistas em todos os locais e que eu puder ajudar tanto você como o seu público mesmo, mandando perguntas. Eu sou bem ativo nas minhas redes sociais, né, que é o @plástica João Pessoa, né, que é o Instagram, né, e a minha clínica fica na Juvenal Mário da Silva 627, é em Manaíra mesmo, próximo ao Retão, uma casa esquina bem tranquila, mas lá no Instagram a gente pode passar todos os detalhes para vocês. Eu acho que o grande recado que eu tenho que dar é sobre a cirurgia plástica na transformação da vida. Então, não vejamos somente a cirurgia plástica como o ato cirúrgico em si, mas veja a cirurgia plástica como um marco na sua vida, que a gente possa sim, determinar aquilo como um momento que a gente vai olhar para nós mesmos. Né? Qual vai ser aquele momento que vai ser um marco? Você vai falar, hoje, a partir de hoje, sou uma nova mulher, sou um novo homem. Hoje eu me preocupo com a minha saúde, com a minha autoestima, com a minha beleza, com o meu relacionamento conjugal e tudo mais. Então, utilize esse momento para se transformar, porque a transformação é muito mais interna do que externa. E a cirurgia plástica está aí para te ajudar. E não esqueça, maridos, como eu falei muito, foi mais ou menos no meio aqui do podcast, acompanhe, seja sempre solidário, esteja sempre ao lado daquela pessoa que doou o seu corpo para a sua família. Precisa de muita atenção de todo mundo da família nesse apoio que é submeter a uma cirurgia. Doutor Mattioli, muito obrigado, fiquei extremamente contente. Constatei, e eu tenho certeza que o público também, o senhor é um médico magnífico, prestou a informação preciosa hoje aqui para a Dr. Play e só temos, repito, a agradecer e que Deus sempre proteja o senhor e toda a família para que o senhor consiga salvar vidas eternamente. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. E assim estamos encerrando mais essa edição de sucesso aqui pela plataforma Dr. Play. Fiquem com Deus.